Abra sua Bíblia em Salmos, no capítulo 45, versículo 1. Salmos, capítulo 45, versículo 1. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu, antes ainda de ser anunciado todas essas coisas, essa palavra gritava no meu coração. E eu entendo que é o momento certo, é um recado de Deus para mim e para a sua vida, amém? Salmos capítulo 45, todos encontraram? O versículo 1, só o versículo 1. A Bíblia diz: de boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Em algumas versões diz que é de um destro escritor, de alguém que escreve muito bem. Nessa noite eu vou falar sobre 7 manchetes que Deus quer colocar estampado na minha e na sua vida. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo escrevendo 2 aos Coríntios, diz que nós somos uma carta lida e conhecida diante dos homens. No versículo 7 do capítulo 45 também, o salmista diz na parte B do versículo que Deus, Ele nos ungiu com óleo de alegria. Deus tem uma unção, e essa unção é colocada em cada um de nós. E quando nós andamos aqui na terra, nós andamos como testemunha, como carta de Deus para os homens. Eu e você somos um recado de Deus para a humanidade. E nessa noite eu vou falar sobre 7 manchetes que nós vamos sair daqui determinando, profetizando, e o mundo vai ver estampado nas nossas vidas. Nos dias em que nós vivemos, nós temos visto o avançar da tecnologia, e as pessoas, elas têm trabalhado muito. Quando nós olhamos nos noticiários, nos jornais que são publicados em nossos dias, e por mais que se modernize os jornais, as notícias, os livros publicados, algumas coisas não mudam. Os especialistas, escritores de jornais, as redações, eles contratam os melhores profissionais, os melhores repórteres, aquele que consegue colher a notícia em primeira mão. E esses noticiários são colhidos e levados à redação e editado para que assim se coloque no jornal, para que se venda no dia seguinte. Mas diante desta mídia, no meio deste povo, desses profissionais que procuram os noticiários, existe um em especial, que é aquele que lê toda a notícia, e dentro da notícia ele tira uma manchete que vai ficar escrito em letras maiores e vai chamar a atenção do leitor. E quando você passa numa banca de revista e está lá os jornais, por exemplo, lá no Brasil você vai encontrar o Globo, a Gazeta, a Bandeirante, e tantos outros jornais estão ali. E todas as pessoas que adquirem o jornal, a primeira coisa que você faz é procurar a manchete, a notícia que está em destaque. E se você olhar também os livros escritos, existe um profissional que escolhe bem o título do livro. E muitas das vezes você compra o livro não sabendo o conteúdo, mas por causa do título que chama a sua atenção, você acaba adquirindo o livro. Pois bem, estas são as manchetes, e isso é o que nós vamos sair profetizando nessa noite. Manchetes que um dia também foi escrito na Bíblia, e que Deus quer que nós vivamos. E saímos daqui com 7 manchetes para 7 dias: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Você vai sair daqui e para cada dia Deus tem um recado, uma manchete para você levar para o mundo. A Bíblia diz de um homem que foi chamado por Deus. Este homem chamado Abraão,
Um homem que nós conhecemos como aquele que foi o pai da fé. Abraão recebeu um chamado, e todos aqueles que recebem um chamado de Deus, logo em seguida ele começa a ter experiência com Deus. Com Abraão não foi diferente. Deus o chamou, o separou, e Abraão teve algumas experiências com Deus. Mas eu quero falar sobre 4 experiências que Abraão viveu com Deus. Abraão, Deus exigiu que ele abrisse mão de 4 coisas. Deus pediu a Abraão que deixasse 4 coisas que Abraão amava. A primeira coisa que Deus pediu para Abraão é que ele saísse da sua terra e do meio da sua parentela. O povo que ele amava, a terra que ele nasceu, Deus disse: saia daí. A segunda coisa que Deus pediu para Abraão, Deus disse para Abraão: largue o seu sobrinho Ló. Separe do seu sobrinho Ló. A terceira coisa que Deus pediu para Abraão foi que ele deixasse que Ismael e Agar, o seu filho, fosse para o deserto e tomasse o seu caminho. E a quarta coisa que Deus pediu a este homem foi que ele desse o seu filho, agora o seu único filho, chamado Isaque. A Bíblia diz que Abraão sai para o sacrifício. Os teólogos dizem que nessa época Isaque estava com 35 anos de idade, e com seu pai ele vai a sacrifício. Abraão separa 2 homens, 2 servos, e os acompanha até o sacrifício. Ao pé da montanha, Abraão diz aos seus servos: fique aqui, eu e meu filho vamos subir a montanha. E Abraão já larga ali uma palavra profética. Ele diz aos seus servos: nós iremos e voltaremos. Abraão acreditava que Deus faria alguma coisa. A Bíblia diz que quando chega o momento do sacrifício, Isaque começa a indagar o seu pai: pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, mas está faltando alguma coisa. O cordeiro, aonde está o cordeiro? E agora eu extraio aqui as palavras de Abraão como a primeira manchete que Deus quer que eu e você use. Quando Abraão disse para o seu filho: Deus proverá. A primeira manchete que você vai sair daqui amanhã profetizando é que Deus proverá. Eu não sei o que você precisa, mas Deus proverá. Eu não sei o que falta para enquadrar você nessa lei, mas Deus proverá. Eu não sei se você tem dívida para pagar, mas Deus proverá. Você vai sair daqui vivendo esta manchete do dia. Amanhã, quando as pessoas olhar para você, vai ver na sua cara: Diácono Antônio está com cara que Deus proverá. As pessoas vão olhar no Zildo e vai dizer: alguma coisa está diferente. Deus proverá. A primeira manchete é: Deus proverá. A Bíblia continua dizendo de alguns homens que escreveram a história. A Bíblia fala de um jovem sonhador, um jovem que Deus deu a ele sonhos. E os sonhos de José não eram sonhos de barriga cheia. José teve sonhos de Deus. José era um sonhador, como eu e você também somos. Somos sonhadores, sim, porque saímos do nosso país com um sonho. Viemos para este país para viver um sonho. Somos sonhadores, como José também era. Mas todo sonhador, ele tem empecilhos na sua vida. Todo sonhador tem aqueles que o invejam. Todo sonhador tem aquele que quer parar ele no meio do caminho. Com José não foi diferente. A Bíblia diz que os seus irmãos tramaram contra ele porque o odiaram. E a Bíblia diz que José foi vendido. José foi levado escravo. Mas aonde José chegava, tudo prosperava. A Bíblia diz que na casa de Potifar, José ali prosperava. Depois José é preso, e ali também na cadeia José prosperou. Chegou um tempo na vida de José
que ele revelou o sonho. Mais tarde ele revelou o sonho do padeiro, do copeiro, e mais tarde ele revela o sonho também de Faraó. Resumindo, Faraó dá agora poderes a José, e José se torna o segundo homem mais importante do Egito. Então chega o momento de José encontrar com seus irmãos. Chega um momento que a Bíblia fala, eu imagino Deus conduzindo toda a história, porque Deus conduz tudo. A minha e a sua vida está nas mãos de Deus. É Ele que conduz, é Ele que nos leva. E eu imagino Deus preparando tudo para o encontro de José e seus irmãos. A Bíblia fala que José se revela para os seus irmãos, e quando José se revela para os seus irmãos, José também dá uma manchete. E a manchete que Deus quer que eu e você use no segundo dia, a manchete que Deus dá para José escreve bem claro. Eu imagino José dizendo: olha, escreve aí a manchete: vocês, meus irmãos, vós intentaste o mal contra mim, mas Deus transformou tudo em bênção. Esta é a segunda manchete que Deus quer que eu e você leve. Eu não sei qual mal que prepararam contra você, mas vai tornar em bênção. Eu não sei o que eles programaram contra você, mas vai tornar em bênção. Eu não sei o que o diabo tem armado, mas tudo que ele armou vai se transformar em bênção. O que o diabo preparou vai cair por terra e tudo vai se tornar bênção. Aonde ele achava que você ia cair, ele olha e você está de pé, porque Deus tem transformado em bênção. A segunda manchete: Deus vai transformar tudo aquilo que era para a nossa queda, para que nós se tornamos em bênção. A terceira manchete: a Bíblia fala de um homem, entre todo aquele povo que saiu ali do Egito, toda aquela multidão, saíram rumo à terra prometida. Eles tinham uma promessa. A Bíblia diz que quando Moisés, dirigindo toda aquela multidão, chega à beira do rio Jordão, então Deus fala para Moisés: do outro lado está a terra prometida, do outro lado está a terra que mana leite e mel. Envia ali espias para que olhem a terra. A Bíblia diz que os espias foram, e eram 40 espias, 12 espias que foram enviados para ver a terra. A Bíblia diz que esses 12 espias voltaram. Cada espia significava, era representante de uma tribo. E quando eles voltaram, eles ficaram impactados. Eles disseram: a terra é boa, a terra, os cachos de uva tem que ser 2 homens para carregar. Mas tem um problema: a terra tem gigantes. A Bíblia diz que quando Moisés ouve o repórter desses espias, há uma diferença. Entre esses 12 espias, tinha 2 que enxergaram diferente. A Bíblia diz que Caleb diz para Moisés: olha, Moisés, a terra tem gigante sim, mas escreve aí, Moisés, uma manchete. E a manchete que vai servir também para a igreja que cresce em Martas Vinha. E a ordem é: subamos e possuamos aquilo que o Senhor Deus prometeu para nós. Eu e você temos uma promessa de Deus, e nós vamos possuir a promessa. Eu e você temos promessa, e Deus vai nos dar a promessa. Tem gigante, mas o gigante vai cair. Tem dificuldade, empecilho, mas o meu Deus é maior. Eu não desisto. A expectativa do diabo é que o povo desistisse, mas tinha 2 ali que não desistiu. Eles não abriram mão. Nessa noite nós não vamos desistir. Nós vamos subir e vamos conquistar aquilo que Deus tem para nós. No terceiro dia, quando você se levantar, você vai se levantar olhando para cima. Ninguém vai entender nada. Você está possuindo a promessa que Deus tem para você.
você está subindo, você está olhando para aquele que pode te dar a vitória. A quarta manchete que Deus tem para a igreja que cresce nessa noite. A Bíblia diz que depois desses dias, Josué torna-se o sucessor de Moisés. E eles chegaram à terra prometida. Quando chegaram na terra prometida, Josué reúne aquele povo, aquela nação, e diz: olha, a terra é nossa, possuímos a terra. Escolhe aonde vocês vão morar, aonde vocês vão edificar a família de vocês. E vocês também têm o livre-arbítrio de escolher a quem vocês vão servir. Mas escreve aí outra manchete: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você vai sair daqui e no quarto dia você vai profetizar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você tem filho que ainda não serve ao Senhor, você vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você ainda não conquistou toda a sua casa, se tem gente que ainda não serve ao Senhor, na quarto dia você vai levantar profetizando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O diabo vai e vai ver que não tem jeito com você. Você tem portador da promessa que você e a sua casa vai servir ao Senhor. Oh, aleluia! Essa é a quarta promessa para as nossas vidas. Não sei quem está perdido, mas todos vão se dobrar o joelho diante de Deus e todos vão servir ao Senhor. Quinta manchete. A Bíblia diz de um homem que era copeiro do rei, Neemias. Neemias foi escolhido para o Senhor para edificar os muros de Jerusalém. A cidade estava destruída, mas Neemias, ele encontrou o favor do rei e foi nomeado para conduzir aquele povo, aqueles homens, para reedificar os muros. Mas a Bíblia diz que na vida de Neemias tinha dois homens, e aqueles dois homens tinham ciúme de Neemias. Aqueles dois homens, eles odiavam Neemias, o povo de Israel. Ele não queria que os muros fossem edificados. A Bíblia diz que Sambalate e Tobias, eles foram aonde Neemias estava. E quando eles chegaram diante de Neemias, eles disseram: Neemias, desce aqui. Nós temos algumas informações para você. Nós temos algumas estratégias para você, Neemias. Nós temos algumas coisas para te falar. Em outras palavras, Neemias, algumas pessoas estão falando mal de você. Estão dizendo que os muros não podem ser edificados. Em outras palavras, ele estava dizendo: desista do que você está fazendo, vem aqui, venha falar conosco. E eu imagino Neemias dizendo: escreve aí a quinta manchete. É a manchete que eu escrevo aqui, mas que vai servir para a igreja que cresce em 2015, lá em Martha's Vineyard. E a manchete é: não poderei descer, porque estou fazendo uma grande obra. Oh, aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor. Não se envolva com nada neste mundo. Se alguém tentou fazer você parar, lembre-se, você está fazendo uma grande obra. Se alguém está tentando fazer você desistir, continua dizendo: eu sirvo ao Senhor. Deus tem um propósito na minha vida. Ele está no momento de me abençoar, e eu não posso dar ouvido a outros. Oh, aleluia! E aí vem a sexta manchete. É o sexto dia. Você vai se levantar, e essa sexta manchete o diabo também vai ver escrito na sua vida. A Bíblia diz de um homem que perdeu tudo, um homem que perdeu os seus bens, perdeu a sua saúde, perdeu os seus filhos, perdeu a boa fama.
Satanás achou que Jó estava derrotado. Satanás achou que Jó estava definitivamente destruído. Mas quando chegou um momento, talvez no marco zero de Jó, quando o diabo pensou agora ele desiste, Jó então escreve uma manchete. E a manchete de Jó é: eu sei que o meu Redentor vive. Oh, aleluia! O nosso Redentor vive. É por isso que a igreja está marchando em vitória, porque o nosso Redentor vive. O recado de Jó para Satanás naquele momento era: eu não estou com raiva de Deus, eu não tenho problema nenhum com Deus, estou na luta sim, mas o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. Oh, aleluia! Eu não sei qual a prova que você está passando, mas o diabo vai ver estampado na sua vida que o seu Redentor vive, e ele vai se levantar a seu favor. O diabo vai dizer: eu não posso contra ele. Por quê? Porque você não pode. Porque você não pode derrubar. Porque você não pode fazer ele parar. Porque ele tem um Redentor e ele está vivo. Oh, aleluia! E agora Deus tem para nós a 7ª manchete. No 7º dia você vai se levantar, e o diabo vai ver estampado em você, vai estar escrito a 7ª manchete. A Bíblia diz de um homem que ele foi usado, talvez o maior apóstolo no tempo dos gentios, no meio dos gentios. Foi o homem que revolucionou a igreja, que trouxe aos gentios a palavra de Deus. O homem que foi levantado depois da morte de Jesus. Ele mesmo se diz que não poderia se considerar como um dos discípulos, mas ele viveu experiência extraordinária com Deus. O apóstolo Paulo foi preso. A Bíblia diz que ele foi aprisionado ali em Roma. Eu li um pouco da história aonde Paulo estava aprisionado. Paulo, ele estava aprisionado num calabouço. Os rios, o esgoto da cidade passava pela cela de Paulo. O mau cheiro chegava às narinas de Paulo todos os dias. Paulo estava privado de comer uma comida boa. Paulo estava privado de tomar uma água pura. Paulo estava privado de poder estar num ambiente bom. A história diz que uma vez por dia ele podia ver o sol por alguns minutos apenas. Paulo estava preso, encarcerado, num lugar que fedia mal. Mas Paulo, certo dia, ele escreve uma carta endereçada a Filipos, a cidade de Filipos. E na carta, Paulo escreve uma manchete. Eu imagino Paulo escrevendo a manchete, e ele já dizendo: essa manchete vai para a igreja de Filipe, mas vai para a igreja que cresce em Martas Vinhas também. E a manchete de Paulo dizia o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. No 7º dia você vai se levantar, e o diabo vai dizer: com ele ninguém pode. No 7º dia você vai se levantar, e você vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso estar passando por tribulação, posso estar nu, posso não ter o que eu desejo, posso estar por prova, posso estar enfermo, mas uma coisa eu sei: Deus me fortalece. Nessa noite nós vamos sair daqui com 7 manchetes, com 7 palavras extraídas da Bíblia para as nossas vidas. E eu quero profetizar no nome de Jesus: você vai viver estas 7 manchetes esta semana. Você vai anotar. No primeiro dia,
Deus vai prover. No segundo dia, o mal que tentaram contra você vai tornar-se em bênção. No terceiro dia, você vai possuir a promessa que Deus tem para a sua vida. No quarto dia, você e a sua casa vai servir ao Senhor. No quinto dia, você não vai descer, você não vai dar ouvidos a ninguém, porque você tem uma grande obra a se realizar. No sexto dia, você vai sair da sua casa e o diabo vai ver que o seu Redentor vive. E no sétimo dia, você vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fique de pé, aplauda o Senhor nessa noite e saia daqui com a vitória nas mãos, no nome de Jesus. Oh, aleluia. Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, Deus de misericórdia, meu Deus, ouvimos a tua voz, lemos a tua palavra nessa noite. Entendemos que o Senhor tem um recado para as nossas vidas. Ajuda-nos a sermos portadores de boas novas. Que nessa semana a tua igreja saia daqui profetizando essas manchetes que um dia foi lido, foi escrito no livro sagrado. Ajuda-nos, Senhor, a sermos testemunha do Senhor nessa terra. E aonde formos, que haja uma unção fresca sobre a tua igreja, sobre os teus filhos. Ó Jesus amado, que o óleo santo do Senhor desça sobre cada um de nós, e que nós sejamos, Senhor, mais do que vencedores. Nessa semana eu profetizo o melhor de Deus para a vida dos teus filhos, no nome de Jesus.